Fala, Renante, eu sou o Paulo e nesse vídeo de hoje eu vou deixar para você 15 lições de vida do rei Davi. Então eu já quero te pedir para deixar um like nesse vídeo e me seguir lá no Instagram também, o primeiro link da descrição. Segue lá. Bom, para começar, a gente está falando de um homem guerreiro, destemido, homem de família apaixonado, fiel, seguidor de Deus e uma pessoa profundamente afetada por aqueles ao seu redor. O rei Davi viveu uma vida tumultuada e triunfante. Ele foi progenitor de uma dinastia real escolhida por Deus, mas sofreu bastante assédio, principalmente pela mão daqueles mais próximos. Eu preparei aqui 15 lições de vida do rei Davi, pela qual todos nós podemos viver e aproveitar essas lições. A primeira delas foi: nunca julgue pelas aparências. Nossa primeira lição não vem de Davi, mas vem do próprio Deus. Deus despachou o profeta Samuel para a casa de Jessé para ungir um de seus filhos como futuro rei de Israel. Um a um foram mostrados a Samuel todos os filhos mais velhos de Jessé, mas nenhum era aquele filho. O pequeno Davi, lá fora cuidando das ovelhas, não estava presente. Deus disse ao profeta: Não olhe para sua aparência nem altura. O Eterno vê dentro do coração. Menor e menos provável do que todos eles, foi Davi que possuía o potencial para levar Israel à grandeza. Segunda lição: apenas porque ninguém fez isso não quer dizer que não pode ser feito. Davi, de frente com Golias zombador, foi levado à fama e aclamado após o sucesso e o mérito com estilingue e 5 pedras por matar Golias, o gigante filisteu, perante o qual todo o acampamento israelita temia tanto. Até o próprio rei Saul tentou dissuadir Davi, alegando que ele era jovem demais para enfrentar um guerreiro tão experiente. Davi foi o único a perceber que até o mais notável dos homens pode ser abatido por uma pedra bem dirigida e que ninguém é mais forte do que Deus. Nas palavras do próprio Davi para o Golias, ele disse assim: Você veio até mim com uma espada, lança e um dardo, mas eu fui contra você em nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel que você desafiou. Terceiro, pense fora da caixa. Quando o rei Saul sentiu inveja do sucesso de Davi, ele foi forçado a fugir para as terras dos filisteus, inimigos de Israel. Sabendo que sua reputação como herói o tornava amplamente reconhecido, Davi mudou sua fala perante os olhos deles e fingiu insanidade na frente deles. E ele escreveu sobre as portas da entrada e deixou sua saliva descer por cima da barba. O raciocínio rápido de Davi fez os filisteus não lhe darem importância, e a sua vida foi poupada. Na vida há sempre uma solução, mas pode não ser a mais óbvia. Quarto, seja emocional. No decorrer de sua vida, Davi expressa sua emoção através do canto ou pranto. Embora fosse um guerreiro, Davi não se envergonhava por mostrar sua humanidade. Como Davi, devemos dar nossa expressão aos sentimentos, nunca nos sentidos masculinos demais para um bom choro. Quinto, pegue a estrada. O rei Saul perseguiu Davi através do deserto, desesperado para encontrá-lo e matar. Certa vez, quando Saul estava na própria caverna onde Davi se escondia, os parceiros de Davi o encorajaram a finalmente matar o homem que tinha tornado sua vida miserável sem motivo algum. Porém, Davi apenas cortou um pequeno pedaço do manto de Saul, indicando que poderia ter matado seu perseguidor, mas escolhera não fazê-lo. Ele teria outras oportunidades também de matar Saul, mas nunca as usou, respeitando Saul como um rei escolhido por Deus. Há muitas vezes em que as circunstâncias nos apresentam oportunidade de praticar vingança contra aqueles que nos prejudicaram, e pode ser tentador aproveitá-las. Mas como Davi, podemos pegar a estrada certa, podemos perder a batalha, mas venceremos a guerra de moralidade. Sexto, mantenha seus amigos por perto, mas seus inimigos mais perto ainda. Abner era o braço direito de Saul, e em vez de apoiar seu filho, depois que Saul caiu em batalha, ele continuou a lutar contra Davi. Apesar disso, quando mais tarde Abner decidiu deixar Isbosete e apoiar Davi, esse aceitou sem questionar. Na verdade, Abner estava em processo de dar apoio a Davi quando foi morto por Joabe, o general suspeito e vingativo de Davi.
Esse é um padrão que se repete mais e mais vezes. Apesar do contínuo desprazer de Joabe, Davi é caloroso e recebe bem a todos, até mesmo aqueles que lhe causaram dano. Sétimo, nunca se esqueça de Deus. Quando Davi finalmente foi colocado com firmeza sobre seu trono em Jerusalém, ele não ficou contente com seu conforto e procurou construir um templo para Deus. Por fim, ele foi informado que não seria ele a construir a casa de Deus em Jerusalém. Mas isso não aconteceu por falta de boa vontade da sua parte. Oitavo, não se preocupe com o que os outros podem pensar. Quando Davi levou a arca sagrada a Jerusalém, ele dançou com toda a sua força e entusiasmo perante o Eterno. A rainha Mical, filha do rei Saul, achou desagradável para um rei mostrar tamanha emoção em público. Quando ela o criticou por permitir que as pessoas simples o vissem nesse estado, Davi explicou suas ações dizendo que Deus o tinha escolhido para se tornar rei sobre Israel. Mesmo se ele fosse diminuir a si próprio, disse ele, estava confiante de quem assistisse ia honrá-lo. Quando deixamos de lado nossa preocupação com a opinião pública para servir a Deus na maneira que sabemos ser correta, as pessoas nos respeitam pela nossa força de convicção. Nono, aceite repreensão. Após Davi agir indevidamente com Batseba, Natan contou a Davi sobre um homem rico que roubou uma ovelha de um homem pobre como uma maneira de demonstrar como o rei estava errado por tirar Batseba do seu marido. O rei aceitou humildemente a crítica do profeta e admitiu que tinha pecado. Isso faz um claro contraste com o rei Saul, que repetidamente negava ter pecado contra o profeta Samuel. Como Davi, devemos reconhecer quando agimos errado, pedir perdão admitindo e corrigindo nossas falhas. Décimo, não fique parado tentando desfazer o passado. Conforme foi previsto pelo profeta Natan, o primeiro filho de Davi, Batseba, foi mortalmente enfermo. Davi rezou a Deus, jejuou e dormiu sobre o chão durante a doença do filho. Quando a criança morreu, uma semana depois, no entanto, Davi estava bastante calmo. Em resposta à curiosidade de seus servos, Davi explicou: enquanto a criança ainda estava enferma, eu jejuei e orei, porque eu disse: quem sabe, talvez o Eterno seja bondoso comigo e meu filho viverá. Mas agora que ele está morto, por que eu deveria jejuá-lo? Eu posso trazê-lo de volta novamente? Davi sabia que seu filho tinha ido embora para sempre e escolheu se concentrar em consolar sua esposa. Há um tempo para rezar, um tempo para prantear e um tempo para retomar a vida. 11. Ame sua família até a morte. Davi sofreu tremendamente nas mãos de sua família. Seu sogro, que era o rei Saul, o rondava incessantemente e seu filho Absalão o expulsou de Jerusalém. Davi não era tolo, fez questão de se proteger, mas mesmo enquanto eles tentavam prejudicá-lo, ele mostrava amor a ambos. Na verdade, mesmo enquanto era perseguido pelos soldados de Absalão, Davi instruiu seus guerreiros a serem gentis com seu teimoso filho e ele pranteou a ambos após suas respectivas mortes violentas. 12. Use sabiamente seus recursos. Enquanto acampava fora de Jerusalém, temendo um ataque por parte de seu filho, Absalão, Davi estava acompanhado por seus amigos e seguidores leais. Entre eles estava um idoso e sábio. Reconhecendo que ele não tinha muita utilidade no campo de batalha, Davi o enviou para Jerusalém, onde ele poderia se infiltrar colocando um apoiador de Absalão. Na verdade, em mais de um exemplo, o conhecimento e a sabedoria dele salvaram o dia. 13. Seja um amigo leal. Jonathan e Davi eram um improvável par de amigos que prometeram que sua amizade se estenderia para seus filhos. Muitas vezes, Jonatas arriscou sua própria vida para salvar Davi dos cruéis planos de Saul. Sua última separação foi com copiosas lágrimas e abraços. Mesmo após a morte de Jonathan, Davi teve cuidado com o filho do seu amigo falecido. 14. Procure acordo. Enquanto Davi estava distante de Jerusalém, o servo de Mefibosete, Zibá, caluniou seu chefe, dizendo a Davi que Mefibosete estava esperando se tornar rei de Israel. Davi decretou que a riqueza de Mefibosete, em grande parte presente de Davi, fosse dada a Zibá. Mas quando a guerra acabou, ficou claro que Mefibosete tinha se mantido leal a Davi.
De frente com a escolha de retirar sua palavra ou privar Mefibosete de tudo que ele possuía, Davi decidiu que a riqueza que ele tinha dado a Ziba seria agora dividida igualmente entre os dois homens. A decisão da segunda divisão de Davi permitiu que ambos os homens se salvassem e pudessem seguir vivendo. Às vezes, um acordo é a melhor solução quando se tem duas alternativas imperfeitas. Na verdade, citando a declaração da Escritura de que Davi fez julgamento e bondade, os sábios dizem que Davi era conhecido por criar acordos. 15ª. Nunca é tarde demais. No decorrer de sua carreira, Davi sofreu pelo mau humor e vingança do seu capitão Joabe. Apesar de suas melhores tentativas, Davi nunca conseguiu se livrar de Joabe. Em seu leito de morte, dando instruções finais a seu filho Salomão, que foi seu sucessor, Davi pediu a ele para assegurar que Joabe seria punido por seus numerosos atos de traição. Como Davi, não podemos realizar tudo. Você não precisa mover montanhas. Faça aquilo que pode, peça aos outros para te ajudar. Deus junta as peças. A gente consegue tirar muita história, muita lição boa com a vida do rei Davi. Tenho certeza que você pegou códigos daí também. Por isso, deixa aqui um comentário falando um código que você pegou dele, uma lição que acha que você achou muito importante, quer compartilhar aqui com a gente. Então é isso, reinante. A gente se encontra em um próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!